do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz. Igreja, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo 59. Para aqueles que nos visitam, estamos expondo esse livro nos domingos pela manhã e também a cada 15 dias nas quartas-feiras à noite. Então nós estamos expondo aqui, este é o Salmo 59. Cercado por cães vadios, é o tema o título da nossa mensagem. Cercado por cães vadios. Súplica em prol de libertação. Segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles, quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os. Ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Amém. Você já foi cercado na rua por cães vadios? É muito chato, especialmente quando você está a pé, ou de bike, ou ainda de moto. Já sentiu medo de estar diante de uma matilha sem dono, latindo, rosnando, avançando de maneira surpreendente contra você? Talvez você até já tenha sofrido um acidente, ou talvez tenha sido mordido numa situação assim, porque entre os cães vadios há pequenos e grandes, há cães enormes, inclusive de mistura racial com cães ferozes, e que muitas vezes atacam os transeuntes nas ruas. Você já se sentiu assim, já foi mordido, já levou uma queda?
é muito chato e muitas vezes perigoso. Não é por acaso, meus irmãos, que a imagem de cães vadios, famintos, agressivos e perigosos é usada na Bíblia para descrever inimigos cruéis e opressores. Os cães, no entanto, naquela região de Israel e no Oriente Médio como um todo, eles eram ainda piores do que os cães que nós vemos em nossas ruas. Eles eram semi-selvagens. E é por isso que na cultura de Israel, cães não eram animais de estimação, como em grande parte no mundo moderno. Havia os cachorrinhos que comiam as migalhas à mesa do seu dono, como disse aquela mulher cirofenícia a Jesus, mas em geral, eles eram cães sem dono. E eles eram vistos como impuros, porque eles vagavam pela rua alimentando-se de carniça. Por isso, cães se tornaram, na Escritura, uma metáfora para desprezo, hostilidade e degradação. Foi por isso que Golias, por exemplo, zombou de Davi, perguntando: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Quando a gente tem cães rodeando, né? A gente procura um pau por perto, alguma coisa para ou afugentá-los ou mesmo feri-los. Simei também, ao amaldiçoar o rei, foi chamado de cão morto, em 2 Samuel 16, 9. Azael, rei da Síria, também se descreveu assim, antes de revelar sua crueldade. Falando a Eliseu, ele diz: pois que é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas, em 2 Reis 8, 13. E nos Salmos, a figura aparece em contextos de perigo. Davi já tinha usado essa figura no Salmo 22, verso 20. Livra da espada a minha alma, das presas do cão a minha vida. E no mesmo Salmo ele diz, no verso 16, se não estou enganado, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Então, lá mesmo no Salmo 68, mais tarde no verso 23, em tom de juízo, Davi dirá: para que mergulhes o pé no sangue dos teus inimigos e da língua dos teus cães no mesmo. Jesus mesmo advertiu, você lembra em Mateus 7,6, não deis aos cães o que é santo, nem ante os porcos lanceis as vossas pérolas. A Bíblia compara o insensato que volta a cometer a mesma estutícia como ao cão que volta ao seu próprio vômito. E em 2 de Pedro, eles são um símbolo do apóstata, que volta a negar aquele a quem professou. É por isso que Paulo também, em Filipenses 3:2, chama os falsos mestres de cães. E por fim, em Apocalipse 22:15, está escrito que fora ficam os cães, como símbolo dos que estão fora da Nova Jerusalém, excluídos da comunhão eterna com Deus. Diante disso, meus irmãos, nós entendemos aqui, porque Davi, neste salmo, compara os seus inimigos a cães vadios que rondavam a cidade ao cair da noite. Davi menciona essa figura duas vezes, como num refrão, no verso 6 e também no verso 14 e no 15. Ele os menciona como cães. E esse retrato bíblico nos prepara, meus irmãos, para enxergar de modo vívido a realidade espiritual das lutas que o povo de Deus enfrenta. O povo de Deus é como ovelhas no meio de lobos. É possível que o povo de Deus sofra em consequência do seu mau testemunho, do escândalo que provoca, das injustiças que pratica quando se afasta da lei de Deus e da sua aliança. Porém, quando nós somos fiéis, nós certamente deveremos esperar oposição dos cães, que é como a Bíblia chama os gentios, sobretudo aqueles que se opõem a Cristo e à sua causa. Então, esse salmo ele vai mostrar a realidade espiritual das lutas que o povo de Deus enfrenta. O Salmo 59, meus irmãos, ele nasce em noite escura.
Davi está cercado por inimigos que o vigiam à porta de sua casa, esperando amanhecer para matá-lo. Conforme o título aqui, hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar, o contexto histórico deste salmo é aquele narrado em 1 Samuel 19, especialmente nos versos 11 e 12. Davi logo começa a ser odiado por Saul, que tenta matá-lo. Jonatas já havia intercedido por Davi aqui no capítulo 19, porque percebera a inveja e o ciúme de Saul pelo fato de Davi ser mais celebrado como guerreiro do que ele. Você lembra? As mulheres cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E com isso Saul passou a odiar Davi, e desde então toda a sua vida foi devotada a matar o que ele considerava seu rival. E ele persegue a Davi, mas você lembra que uma das filhas de Saul, primeiro ele promete uma filha a Davi, mas na hora de dá-la, ele a dá a outro homem. Essa filha chamava-se Merabe, conforme o capítulo 18, verso 19. E ele a dá a outra pessoa, quebrando a sua promessa. Mas depois ele percebe que Mical, outra filha sua, se apaixona por Davi, e com o objetivo de matar Davi pela espada dos filisteus, ele pede como dote 100 prepúcios de filisteus. Davi vai lá e mata 200, e entrega para ele, e ele vê o seu plano frustrado, mas ele não vai desistir, como nós temos visto ao longo dos salmos. E é então que ele manda, você vê aí exatamente esse cerco. E veja, esse cerco não é apenas político ou militar. Esse cerco é espiritual, porque Davi havia sido ungido por Samuel, para ser rei em Israel. E seria sua casa mais tarde que o Senhor prometeria estabelecer para sempre, para que viesse o grande rei, o filho de Davi. Então, quando Saul atenta contra Davi, ele já está atentando contra Cristo. Satanás, instigando Saul, está tentando, de alguma maneira, conter o fluxo da história da redenção, no qual viria Cristo como filho de Davi, para quem Davi também aponta. Portanto, o cerco de Saul não é apenas político ou militar, ele é espiritual. E homens perversos enviados por Saul tramam sua morte, mas o salmista transforma sua noite em oração. Aqui uma primeira lição: nós, neste mundo, passaremos por noites da alma. Algumas noites serão longas e durarão dias, meses, talvez anos, e serão terríveis. Mas o crente precisa aprender a transformar suas noites insones em noites de oração. Este é um dos benefícios que Deus visa ao nos lançar diante de cães na noite. Aqui nós aprendemos, portanto, que a verdadeira fortaleza não estará nas casas ou muralhas, porque Davi tenta se esconder na sua casa, porque Mical era filha de Saul. Saul certamente não quereria, pensa Davi, fazer algum mal à sua filha. E é perigoso cercar a casa com a filha dele. Ela pode ser alvejada por um tiro incerto de alguma seta. Mas a verdadeira fortaleza, Davi vai descobrir, não está nas casas ou muralhas, ou qualquer outro tipo de abrigo, mas em Deus, que ergue o seu povo nas alturas. É isso que Davi, quando clama a Deus nos primeiros versos, diz. Ele diz: põe-me acima do alcance dos meus adversários, coloca-me nas alturas. Assim, meus irmãos, este salmo é um retrato da vida do justo. Cães que uivam na noite, cercos que parecem inescapáveis,
mas também a confiança inabalável no Senhor, que transforma a vigília em cântico. Nós veremos neste salmo como viver diante dos inimigos de fora e de dentro, aprendendo a esperar em Deus até que o amanhecer traga vitória. Para nós entendermos este salmo, você já sabe que o título nos remete a 1 Samuel 19, quando Saul envia homens para vigiar a casa de Davi e matá-lo ao amanhecer, mas Mical, sua esposa, o ajuda a escapar pela janela e usa um ídolo do lar. E aqui há uma ironia, porque ela adorava ídolos do lar, mas ele não serve para nada, nem sequer consegue substituir Davi. E ela coloca algum tipo de cabeleira a partir do pelo de um animal para disfarçar. E esse episódio doméstico carrega um peso nacional e espiritual, meus irmãos, porque o ungido do Senhor está sendo caçado dentro de Israel. Essa é a luta do crente, ele vai ter inimigos dentro e inimigos fora. Pessoas que professam a fé, porém se levantam contra ela, ensinando falsas doutrinas, ou levantando-se contra o crente. Este salmo, ele é um lamento individual, mas ele tem ressonâncias coletivas. A oração de Davi, ela reflete o clamor de todo o povo cercado por inimigos de fora, que são as nações, e de dentro, que são os desleais à aliança, aqueles que fazem parte da igreja visível, mas são desleais. E a estrutura do salmo aqui é clara. Há um clamor, em primeiro lugar, depois uma descrição dos inimigos, e depois, como é costume, uma profissão de confiança em Deus, um pedido de juízo ou imprecação, e ao longo do salmo se repete o refrão dos cães, e o salmo termina com um cântico de louvor. Tudo isso mostra a experiência pessoal de Davi e como ela se torna liturgia comunitária. Davi, ele se inspira neste salmo, usando o termo inspiração aqui, não no sentido teológico, mas técnico teológico, mas no sentido popular. Ele se inspira na experiência de estar ali escondido e cercado pelo exército de Saul na sua casa, na casa de Mical. Porém, a partir dessa experiência, ele lembra também dos inimigos de fora. Porque observem no verso 5 que ele diz: Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel, desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Lembra-se que o Salmo 59 faz parte do livro 2, e o livro 2 se resume na palavra, usando aqui o termo de O. Palmer Robertson, de a palavra comunicação, porque a maioria desses salmos, ela descreve não apenas a luta contra os inimigos, mas a comunicação da glória do Senhor, das virtudes e dos feitos do Senhor a eles, e a repreensão que se faz a eles. Por isso, há várias menções às nações. Então, dois grupos aparecem aqui. De um lado, os homens perversos de dentro da nação. Sim, dentro da igreja nós vamos encontrar inimigos. E como os identificamos? Nós confrontamos todos eles com a palavra de Deus. Aqueles que não só contrariam e desobedecem a palavra de Deus, mas desencaminham a outros a fazê-lo, ou causam perturbação na igreja pelo seu procedimento escandaloso, ou ensinam falsas doutrinas, tentando desviar o povo de Deus, são como cães rosnando dentro da própria igreja. Mas também de outro lado, do lado de fora, e aqui os de dentro da nação, eles são representados por Saul e seus oficiais. Mas de outro lado, as nações hostis. O salmo pode estar falando dos filisteus, porque eram os inimigos mais presentes nesse momento. O salmo, portanto, meus irmãos, transcende a noite em Jerusalém e aponta para a luta espiritual do povo de Deus em todas as épocas. E eu quero expor este salmo aqui tentando seguir suas divisões, e eu vou trazer aqui 6 breves divisões, ou breves pontos, ou vamos colocar como se fossem estrofes, não é tecnicamente falando exatamente estrofe, mas eu vou colocar como estrofes do Salmo. E na primeira estrofe, nós podemos resumir essa estrofe pelo título Cercado pelo Círculo de Inimigos. No verso 1 a 5,
Observe como o clamor de Davi sobe ao Senhor: livra-me, Senhor, meu Deus, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Os adversários o cercam. E o único modo dele se colocar livre é ele ficar num lugar elevado. Por isso ele diz: livra-me, põe-me acima do alcance. E o verbo hebraico sugere ser erguido a uma torre elevada, ou uma rocha, ou um penhasco, fora do alcance dos inimigos. Observe que Davi estava na sua casa. E que lugar nós consideramos mais como abrigo do que a casa, não é? Que lugar mais seguro, mais confortável. Nós nos cercamos, nós nos sentimos cercados daqueles que mais amamos e daqueles que, em tese, mais nos amam, no lugar que nós conhecemos. Mas observe aí que a casa de Davi, que deveria ser abrigo, se torna armadilha. O que fazer quando aquilo que deveria ser abrigo se torna armadilha? Deus é o alto refúgio. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, capítulo 18, no versículo 10, que o Senhor, o nome do Senhor é para nós um alto refúgio, uma torre forte. Está escrito: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Irmãos, é verdade, Deus é real. Deus é forte e poderoso. E Ele não permitirá que o seu povo seja destruído. Até mesmo o seu povo pode morrer fisicamente, mas não pode ser destruído, porque a morte para o justo é o início da nova vida com Cristo, com o Espírito agora purificado e o corpo aguardando a ressurreição. Torre forte é o nome do Senhor. Nós podemos recorrer ao Senhor. Davi também protesta a sua inocência. E ele não está falando aqui de perfeição absoluta, mas ele está falando contra uma injustiça concreta de que ele é alvo. Ele diz no verso 4, no verso 3, pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Não é que Davi não tinha nenhuma culpa, ele está falando que estava sendo atacado sem razão, ele não fez nada para ser atacado. Ele era inocente em relação ao ataque e às acusações que lhe faziam. Então, ele está protestando sua inocência. No Novo Testamento, a palavra de Deus nos exorta a suportar o sofrimento injusto por amor do Senhor. Lá em 2 de Pedro, capítulo 2, 18 a 20. Que ele diz que é agradável a Deus que suportemos afrontas por amor do nome de Cristo e ainda assim nos portemos com integridade, porque isto é grato diante de Deus. O Salmo então se abre em um horizonte maior. Observe que ele diz: ó Senhor, no verso 5, tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Então veja, Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para castigar as nações. Agora Davi está falando não apenas como indivíduo, mas como membro de uma comunidade, membro da igreja. Ele está considerando suas lutas como um reflexo, uma representação das lutas da própria igreja. Davi não vê apenas Saul, mas a conspiração universal contra o ungido. Você sabe que ungido é a palavra hebraica Messias, né? Ou a palavra grega Cristo, aqui obviamente transliterando, né? Então Davi está dizendo: aquilo que eu estou sofrendo, Senhor, é algo que faz parte das lutas da tua igreja, mas tu és o Senhor dos exércitos, tu és o rei, o general da tua igreja, tu és o herói do teu povo. Segunda cena, ou segundo ponto, ou segunda parte do sermão, dos versos 6 e 7, nós vemos pela primeira vez a figura de cães que espreitam na noite. Ele está cercado pelo círculo dos inimigos. E em segundo lugar, ele considera esses inimigos, ele se sente como cercado de cães que espreitam e uivam na noite.
Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Observe aqui o sentimento de impunidade desses cães. Eles acham que ninguém os está vendo, que ninguém os está escutando. Porque Deus é espírito e é invisível aos seus olhos, e porque os seus corações estão embotados pelo pecado e pela rebelião, eles não sabem que há um Deus que julga, e a quem um dia haverão de prestar contas. Por isso a cena é pintada em tons sombrios. Por isso Davi compara seus inimigos a cães vadios e sem dono, rondando a cidade, como nós vimos em Israel. Eles eram repugnantes, eles eram impuros, porque além de atacar pessoas, eles comiam carniça, e para o judeu tocar em cadáveres tornava alguém impuro. Então os cães eram símbolos de degradação, e aqui eles não mordem com dentes, mas com palavras. Os seus lábios são como espadas. O verbo hebraico sugere uma espuma que borbulha da boca. Sabe quando o cão rosna tanto que ele começa a espumar na boca? Ele está descrevendo porque a boca dos ímpios, meus irmãos, é uma torrente de blasfêmia. Aliás, nós tivemos um exemplo agora recente de um irmão nosso que foi abatido quando estava defendendo a fé numa universidade. Esse homem, esse americano, nosso irmão Kirk, foi abatido por um cão vadio. E muitos outros cães, espumando, disseram bem feito e colocaram palavras na sua boca, sendo que ele era considerado uma das pessoas mais pacificadoras no diálogo com aqueles que tinham outra ideologia. E a sua guerra era meramente argumentativa. O nosso irmão está com o Senhor. Os ímpios, eles espumam da sua boca uma torrente de blasfêmia. Na sua arrogância eles dizem: quem ouvirá? Mas Deus os escuta. E nós precisamos confiar nisso. Não precisamos nos vingar a nós mesmos. Não precisamos provocar uma revolução. O espírito revolucionário é contrário ao ensino de Cristo. O cristão é contra-revolucionário. Nós usamos o termo revolução apenas em termos figurados. Nossa revolução é espiritual. A nossa arma é o evangelho. A nossa defesa é a oração. Mas nós não devemos nos calar. Em terceiro lugar, nós vemos no meio disso tudo aquilo que sempre deve fazer parte das nossas orações, mesmo nos momentos mais escuros da vida: a confiança triunfante na noite. Mesmo na noite, o justo precisa demonstrar uma confiança triunfante, mesmo quando com medo. Versos 8 a 10: mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Você lembra que o Salmo 2, que é um dos salmos introdutórios ao livro do Saltério, ele começa mostrando a fúria das nações contra o Senhor e o seu ungido. Você lembra? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram as nações e os reis da terra a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos as suas algemas. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles, porque um dia a sua ira se derramará sobre eles. O Senhor zomba deles. Você lembra que a igreja usou este salmo em sua oração na primeira perseguição, ou na segunda perseguição do Sinédrio contra os apóstolos, em Atos capítulo 4. O contraste é marcante: tu, Senhor, te rirás deles. Então, como no Salmo 2, Deus zomba das conspirações. Irmãos, nosso irmão Kirk está com o Senhor. Ele não foi derrotado. Ele foi trazido para a presença do Senhor para começar a saborear a vitória.
outros Kirks surgirão. Mas quando o Senhor olha para os cães que rosnam, que matam, que celebram a morte do justo, o Senhor zomba deles, e no seu tempo derramará a sua ira. É isto que Davi está dizendo, esse riso é juízo e soberania. Enquanto os inimigos vigiavam Davi, era o Senhor quem os vigiava. O verbo vigiar é invertido, não são eles que controlam, mas o Senhor. Davi declara: meu Deus virá ao meu encontro. A imagem pode ser enfrentar o inimigo frente a frente ali, ou ir adiante para abrir o caminho, seja como for, é o Senhor quem está diante dele, não o adversário. Então, em quarto lugar, nós temos uma oração pelo castigo exemplar dos ímpios. É o que chamamos tecnicamente de imprecação, versos 11 a 13. Davi, ele, antes disso, traz essa confiança triunfante: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Mas ele diz: não os mates. Aqui vem então o pedido do castigo exemplar. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Observe que o alvo de Davi não é vingança pessoal. Devemos lembrar isso. Precisamos aplicar as orações imprecatórias dos salmos com cuidado. Às vezes a gente só tem uma intriga pessoal com alguém, na qual a gente não é exatamente inocente, e a gente usa esses salmos, né? E às vezes até é insuflado por alguns púlpitos que sempre colocam você como vítima. Não é assim. Davi é um ungido de Deus, ele nada fez. Ele foi fiel a Saul nesse momento. E ele é inocente em relação àquilo de que Saul o acusa, como querendo usurpar o trono. E, ao mesmo tempo, nós precisamos ter em mente que Davi, sendo ungido de Deus, ele é o representante do reino, ele é o mediador pactual, ainda não ordenado, ou melhor, já ordenado por Samuel, porém ainda não reconhecido. Então é na qualidade de ungido do Senhor, como uma figura messiânica, representando tipologicamente o Cristo, que ele faz esta oração. Por isso ele não pede uma vingança pessoal. Observe, ele diz: não os mates, para que o meu povo não se esqueça, para que o meu povo aprenda. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso, para que o teu povo, o meu povo, aprenda, para que ele não se esqueça. Então, observe aí, ele não pede simplesmente vingança, mas uma disciplina pedagógica. Pedagógica não para os ímpios, porque para aqueles que não se arrependem, a disciplina é sempre simplesmente destrutiva, mas pedagógica para o povo que vê o castigo dos ímpios. Ele ora para que vagueiem humilhados, como exemplo vivo do juízo divino. O alvo, então, não é a vingança pessoal, mas a edificação do povo e a glória de Deus até os confins da terra. Então, aqui um ensinamento. Eu posso fazer uma oração imprecatória? Sim, desde que use linguagem bíblica e tenha a mesma motivação que tem o justo representado nos salmos. Eu posso dizer: Senhor, não deixe que a impunidade domine de tal maneira o nosso país, que o justo estenda a mão à iniquidade. Para ensinamento do teu povo, Senhor, castiga os ímpios com juízos temporais, antecipando o teu juízo final para todos aqueles que não se arrependerem e não crerem no teu Filho. É assim que devemos orar. E aí nós chegamos à quinta parte deste salmo, versos 14 e 15. De novo, cães famintos na noite. Nós vimos cães que espreitam na noite, agora cães famintos na noite, versos 14 e 15. O refrão dos cães retorna. Eles rondam de novo, mas agora famintos, murmurando na escuridão. Veja, ele diz:
Antes disso, no verso 13, antes de nós irmos para esse texto, explorando um pouquinho mais essa quarta parte, observe como o que Davi pede é algo muito mais grandioso do que vingança pessoal. Verso 12, pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem, mostra a maldição que há sobre o pecado, fazendo com que, pelos próprios erros deles, eles sofram e caiam, para mostrar que o pecado é destrutivo. É isto que Davi está pedindo. E diz mais, consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. E se saiba, o alvo é este, que se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Este é o alvo da oração imprecatória do crente. Para que o povo saiba que há um Deus que reina, Senhor, não os deixa de todo impunes. Esta é a oração do crente. E aí ele volta a descrevê-los, então, agora, a quinta parte, com cães famintos à noite. Agora, ele ainda os descreve de maneira mais degradante. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, repetindo o refrão do verso 6. Mas se no verso 7 eles alardeavam de boca, eles diziam, quem há que nos escute? Agora, no verso 15, eles não conseguem morder, eles não conseguem devorar a presa, eles não conseguem encontrar o morto, eles vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. São cães famintos. É isto que ele está mostrando aí. Agora famintos, eles uivam e rosnam na escuridão, eles se enraivecem. É o retrato do mal. É o retrato do ímpio, é o retrato de uma sociedade anti-Deus e anti-Cristo. Ela nunca se satisfaz e ela nunca encontra paz. A noite que parecia domínio dos ímpios se revela prisão da sua fome e do seu vazio. Assim são os ímpios. Eles celebram, mas eles continuam com fome e vazios. Com fome de Deus, mas se recusam a procurá-lo. E então, meus irmãos, o Salmo termina com o cântico triunfante ao amanhecer. É maravilhoso como esse Salmo termina. Como um exímio poeta, como um mavioso salmista de Israel. Davi vinha mencionando a noite ao longo do Salmo, no refrão, mas ele vai nos dizer que Deus não zomba dos seus filhos com uma noite interminável de sofrimento, como disse outro autor. Para cada servo de Deus que permanece firme enquanto dura a noite, sempre há um amanhecer. Sempre. Mesmo neste mundo. É claro que este mundo todo é como se estivéssemos na noite. A Bíblia fala da estrela da alva, que ainda virá e amanhecerá. O Senhor Jesus virá e porá fim à nossa noite, mas porque Deus conhece a fraqueza da nossa alma, mesmo aqui, Ele relampeja em nossa vida muitas vezes e faz brilhar a sua luz. Por isso a nossa vida não é só noite. Talvez você esteja passando uma dessas noites da alma, mas eu preciso dizer a você, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Permaneça, perdure, persista, cante, clame. Uma hora vai amanhecer. E é isso que acontece na vida de Davi. Veja no verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Há uma explosão de louvor aqui. Eu cantarei tua misericórdia.
Enquanto os cães uivam, o salmista canta. Cães agora, vamos voltar ao exemplo do nosso irmão. Cães agora uivam nas redes, mas o nosso irmão canta diante de Cristo. Sua esposa agora chora, mas ela há de professar sua confiança no Senhor. Enquanto os cães uivam, o justo canta. O que era espera aflita, torna-se louvor jubiloso. E o Salmo não poderia terminar com outra palavra melhor, porque ele diz, Deus é o Deus da minha misericórdia. Aquela palavrinha hebraica, hesed, que significa o seu amor pactual, a sua fidelidade à aliança. Deus é o Deus do meu amor pactual, do meu amor do qual eu não posso ser separado. É esse amor que sustenta, ergue e transforma a noite em manhã. O uivo dos cães, meus irmãos, não é vencido por armas, nem pela voracidade, pelo ato de vociferar nas redes. O uivo dos cães é vencido pelo cântico da fé. Nós precisamos ter isto em mente. E eu quero concluir. O Salmo 59, portanto, nos mostra o drama de enfrentar inimigos por fora e por dentro. Davi enfrentou a perseguição de Saul e a ameaça das nações vizinhas. Ele viveu ambos os cercos, mas ele aprendeu que o Senhor é sua fortaleza. E sabemos que Cristo, o filho de Davi, é para quem ele aponta, porque Cristo, mais do que qualquer um de nós, e na verdade por nós, também enfrentou inimigos de fora e de dentro. Você lembra? De fora nós temos a hostilidade de Roma. Ele foi chicoteado e teve sua pele e carne esfoladas por soldados romanos. E foi crucificado tendo a pior forma de morte, que era dada aos inimigos do Império Romano como uma propaganda política. Mas de dentro ele enfrentou a oposição daqueles que estudavam as Escrituras, a traição de Judas, a conspiração dos líderes de Israel e até a negação de Pedro. Em Jesus o cerco alcançou sua plenitude, porque além de tudo isso e por cima de tudo isso, ele foi cercado pela ira do Pai, que derramou sua ira sobre ele, para que eu e você, pela fé nele, pudéssemos ter socorro e alento. Ele não apenas escapou da noite, ele venceu a noite. Ao amanhecer, ele ressuscitou e transformou o uivo em cântico. Assim, a nossa esperança está nele. Ainda que sejamos cercados, amanhã da ressurreição, ela há de consumar-se. Porque haverá um dia em que, enquanto o nosso espírito, ao deixar este mundo, irá para junto de Cristo, nosso corpo ainda experimentará as trevas por um tempo. Mas um dia, quando o sol da justiça vier a este mundo, até o corpo voltará a ver a luz. Eu quero trazer algumas aplicações. Primeira delas, não confie nos abrigos humanos. A nossa casa é quentinha, e ela é um instrumento de Deus, sim, do conforto que vem de Deus. Termos líderes justos seria bom, sentir-nos-íamos mais seguros do que ter tribunais corruptos e cheios de rapina e crueldade. Mas nenhum deles jamais nos dará abrigo seguro, absoluto. Davi descobriu que sua casa não era abrigo, mas armadilha. Também nós não devemos confiar em nenhum dos abrigos que nós consideramos, seja riqueza, status, poder humano. O Senhor é o nosso verdadeiro refúgio.
Segundo, não se assuste com inimigos de fora e de dentro. A igreja sempre enfrentará pressões externas e internas, irmãos. Ela sempre será perseguida. Cristo sofreu oposição de fora e traição de dentro. Não devemos nos surpreender. Mas a igreja continuará. E precisamos aprender a confiar no Senhor. Terceiro, não permita que as noites lhe roube a confiança em Deus. Você pode clamar na noite, você pode gemer, você pode chorar, você pode até questionar, até quando, Senhor, mas não permita que a noite devore a sua confiança em Deus. O salmista foi vigiado de noite, mas sabia que Deus o vigiava do alto. Nossas noites de medo, meus irmãos, não anulam a fidelidade do Senhor, nem apagam a sua presença. Ele virá ao nosso encontro, Ele sempre virá ao nosso encontro, sempre virá ao nosso encontro. Então somente espere e não desista. Quarto, não busque vingança pessoal. Sim, você pode orar para que Deus castigue os inimigos, mas não faça isso por vingança pessoal. Não busque vingança pessoal, mas a glória de Deus e a edificação da igreja. Eu vou repetir, não busque vingança pessoal, mas a glória de Deus e a edificação da igreja. É nesse contexto que devemos orar, dizendo: Senhor, julga a nossa causa. Davi orou para que os ímpios fossem um exemplo vivo de juízo para a edificação do povo e glória de Deus. Nós também devemos buscar a glória de Deus acima dos nossos sentimentos. Nós precisamos lembrar dessas verdades. Em quinto lugar, não se intimide com a fúria dos cães. Não recue. Os ímpios podem uivar, mas o seu destino é vagar famintos. O barulho deles, preste atenção, o barulho dos ímpios é sinal de vazio, não de vitória. É uma forma de esconder o grande vazio que existe dentro deles. Não se intimide com a fúria deles. Pelo contrário, contra-ataque. Você sabe como se contra-ataca? Pregando o evangelho a eles. Porque quando você prega o evangelho a eles, você vai descobrir que entre eles há irmãos que ainda não se converteram, há eleitos de Deus. Mas para aqueles que permanecerem endurecidos, a sua palavra será juízo no dia do juízo para eles. Pregue o evangelho a eles. E por último, celebre o triunfo ao amanhecer. Cante a confiança no anoitecer e celebre o triunfo ao amanhecer. O salmo termina com cântico e não com uivo. Tem muita gente que depois que passou a provação, que já está livre, ainda fica remoendo, não é? Às vezes precisamos dizer como o salmista no Salmo 116, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Já passou. A gente costuma reviver coisas que não está mais vivendo. Esquecendo de cantar ao amanhecer. Cristo ressuscitou, meus irmãos, e fez da manhã um símbolo de triunfo. Cante já. Na verdade, cante agora, mesmo no meio da noite, porque a luz da ressurreição um dia vai se consumar na nossa vida. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Deus, louvamos o teu nome por este consolo que recebemos da tua parte. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque enquanto vemos aparentemente o mal avançar no mundo,
e o teu evangelho ser vilipendiado, nós sabemos que Cristo já reina absoluto e está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Antes, porém, Ele há de redimir, resgatar todo o seu povo eleito. Que possamos, ó Deus, confiar nisto e mesmo na noite, demonstrar uma confiança triunfante. Que aprendamos a louvar ao Senhor, a clamar ao Senhor e a buscar no Senhor e experimentar do Senhor o nosso alto refúgio quando cães nos rodeiam. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.